Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Amém? Feche os olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo fale com todos nós nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta sexta-feira, no nosso culto de 60 minutos, e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao coração de cada um de nós, que nós possamos aumentar a nossa fé, que nós possamos aumentar a nossa expectativa, a nossa perspectiva daquilo que o Senhor tem para todos nós nesse tempo. O Espírito Santo nos instrui, fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Versículo bastante conhecido, falando sobre fé. E aqui nesse versículo está falando pelo menos 3 coisas importantes para nós basearmos a nossa fé. Aqui está dizendo que a fé é a força silenciosa que impulsiona sonhos, que alimenta a esperança e sustenta corações em meio a tempestades da vida. 3 coisas importantes aqui. Impulsiona sonhos. Se você tem uma fé verdadeira, essa fé vai te impulsionar a realizar sonhos. Em segundo, alimenta esperanças. Quem tem fé nunca perde a esperança. Tenha fé. E sustenta corações em meio às tempestades da vida. Quem de nós já não passou por meio de uma tempestade sem fé? E aí toda vez que a gente passa sem fé, se torna mais difícil, né? Se torna desesperador. Quando fala de tempestade, está falando de coisas que podem acontecer a qualquer momento na nossa vida. E quando a gente olha para este versículo, em um mundo onde tudo parece exigir provas concretas, a fé, ela se destaca como uma convicção que ultrapassa a lógica e a razão. Então aqui o livro de Hebreus, versículo, ele nos revela que a fé não é apenas um sentimento ou uma ideia abstrata, mas sim um fundamento sólido, aonde vida tem que estar baseada nisto. A fé é um fundamento sólido, é uma base firme sobre o qual nós edificamos expectativas e objetivos. E hoje eu quero mergulhar com vocês aqui nessa verdade poderosa e entender como a fé atua como combustível para as nossas jornadas e garantir para aquilo que ainda não vemos, mas que nós já possuímos no Espírito. A fé sempre vai mostrar aquilo que já aconteceu no Espírito. Então, antes das coisas acontecerem do lado de fora, elas precisam acontecer do lado de dentro. Então, a fé, ela age para fora, mas ela começa dentro. Entenda isso, você precisa olhar para dentro para fazer essa fé agir para fora. Então a fé, ela é descrita como um firme fundamento.
Ou seja, ela é um alicerce que sustenta toda a construção daquilo que nós esperamos. Então, se nós estamos esperando algo, essa construção desse esperar tem que estar alicerçado na fé. É mais ou menos assim como uma casa que depende de uma base sólida para se manter de pé. A nossa vida espiritual também é assim. Os nossos sonhos precisam de fé para resistir ventos contrários. E é importante você saber que a fé ela sempre vai ser contrário da lógica. A lógica nunca alcança aquilo que a fé pode alcançar. Então, quando você vive uma vida de lógicas, você muitas vezes vai perder a razão para algumas coisas que você está buscando, porque você vai procurar na lógica, nas coisas que você pode realizar, nas coisas que você pode alcançar, e muitas vezes é aí que algumas pessoas se perdem, é aí que algumas pessoas se desesperam. Por quê? Porque nas coisas que nós não conseguimos ver lógica, quando você olha para Deus, Deus é ilógico, sabiam disso? Quando você vai estudar um pouquinho sobre a lógica, ou seja, a personalidade e a natureza de Deus, vamos colocar desse modo, você vai ver que Deus é um Deus ilógico. Quando você olha na Bíblia, você vê Deus fazendo coisas que para nós é desconcertante, é um Deus agindo fora da lógica. Então, se Deus age fora da lógica, e nós queremos ser pessoas de fé, nós temos que deixar a lógica de fora. É aí que é o crivo da fé. É aí que a gente vai viver coisas diferentes daquilo que todo mundo está vivendo. Então, a fé, ela precisa ser essa base que vai fazer a gente resistir aos ventos contrários. É quando a nossa lógica é desafiada. É quando as coisas dizem que não pode acontecer, mas a fé diz que pode. Quando as coisas dizem que você não pode realizar, mas a fé diz que você pode. Quando as coisas dizem que você não pode chegar até onde você está sonhando, mas a fé diz que pode. E aí você vai ver todas as coisas estão contrárias àquilo que você crê. Então, todas as vezes que os teus sonhos estiverem ao contrário de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você possui, de todos os caminhos e conexões que você já fez na tua mente, então você está vivendo o campo da fé. Consegue entender isto? O campo da fé sempre é o contrário da lógica. A fé também é a prova das coisas que não se veem, indicando que mesmo sem enxergar com os olhos naturais, nós podemos ter a certeza absoluta da existência e da realização daquilo que Deus prometeu. Então, quase, para a gente entender, é quase como se fosse uma Matrix, entende? Então existe o mundo da lógica, que nós vemos, apalpamos, sentimos, cheiramos, e existe o mundo da fé, que a gente não vê, não apalpa, não cheira, mas existe. Entende? Quando você consegue entrar com a tua mente no campo da fé, você passa a viver uma vida sobrenatural. Então logo nós entendemos que o sobrenatural de Deus não é visto com os olhos, não é palpado com as mãos,
Entende? Não é sentido com o paladar, não é sentido com as nossas narinas, mas ele é sentido com o coração. Esse é o campo da fé. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que as coisas podem estar gritando ao contrário por fora, mas lá dentro do teu coração existe uma certeza. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver que Deus trabalhou com homens específicos no campo da fé. Lembram lá de Abraão? Quando é que Deus fez Abraão entrar no campo da fé? Quando Deus disse para ele assim, saia do meio daquilo que você tem, saia do meio que você vive, daquilo que você consegue enxergar, saia do meio das lógicas que você construiu ao teu redor, porque a partir de agora eu vou te fazer um homem sobrenatural, mas você vai ter que aprender a confiar. Diga assim: fé é confiança em Deus. Então, para você confiar em Deus, você vai caminhar para aquilo que Deus aponta. E às vezes aquilo que Deus aponta, as lógicas não apontam. Entendem? Às vezes, ou quase sempre, para onde a fé aponta, a lógica não aponta. A lógica nunca vai te mandar para onde a fé está apontando. Lembra lá? Então Deus falou com Abraão e Deus disse assim: saia do meio da tua terra e você vai partir. Tá, mas para onde que eu vou? A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, crendo no que? Olha só, crendo no que? Crendo na palavra de Deus. Então, toda vez que você pega uma palavra, já ensinei isso aqui algumas sextas-feiras atrás, quando você pega uma palavra de Deus para você, aquilo se torna sobrenatural. Quando você entende, essa palavra que está sendo pregada aí é para mim, então eu vou pegar essa palavra. Eu tenho algumas coisas que estão no campo da fé, ou seja, olhando pela lógica eu nunca vou conseguir. Olhando para a lógica eu nunca vou conseguir escalonar essa situação até que eu alcance, não tem como. Nas minhas somatórias, nos meus cálculos, não tem como eu conseguir. Então você vai entrar no campo da fé. Entenda que a fé leva você para um caminho impossível. É por isso que tem muita gente que não consegue permanecer na fé. É um caminho impossível de ser realizado sem a presença de Deus. Você entende isso? Então, fé é um caminho impossível de ser realizado sem a presença de Deus. Lembra lá de Moisés, que enfrentou o faraó confiando na libertação divina? Isso nos mostra que a fé é ativa. A fé sempre vai gerar movimento. Diga comigo: a fé gera movimento. Em segundo lugar, a fé gera decisão. Diga: fé gera decisão. Então existem coisas na nossa vida que vão nos levar a um movimento dentro do impossível. E esse movimento sempre vai nos levar a uma decisão. Eu sempre falo aqui que as decisões ditam o que a gente vai viver no futuro. Logo, se você não é uma pessoa que decide, que não toma decisões, e geralmente a nossa falta de decisões está casado geralmente com a falta de obediência. Muitas vezes nós não conseguimos
obedecer porque nós queremos entender. Deus, Ele nunca vai te explicar quando Ele te levar por um caminho de fé. Você precisa confiar. Por que tem muita gente que não vive, né? Tem gente que está a vida inteira dentro da igreja e ele nunca teve uma experiência de fé ou uma experiência sobrenatural com Deus. Por quê? Porque a sua fé é lógica, e a fé, para funcionar, ela precisa ser ilógica. A fé sempre é ilógica. Quem já viveu alguma coisa que você alcançou pela fé? Que você já viveu? Quem já teve uma experiência? E como que aconteceu? Dentro da lógica ou fora da lógica? Fora da lógica? Então vocês estão concluindo que eu estou correto na minha afirmação? E por que aí você vai contar, você vai ver que é poucas as experiências que você teve, porque custa bastante. É exaustivo, é cansativo. Ter fé vai exigir muito da tua mente, vai exigir muita convicção. Então fé nunca é dúvida, amados. Entende? Se você está em dúvida e você vai realizar algo pela fé, não faça. Entende? Lembra, enquanto Pedro estava em dúvida, ele não desceu do barco. Ele fez um pedido para Jesus de fé. Ele disse: se é o Senhor que está aí, permita que eu vá até onde o Senhor está. E o Senhor mandou uma afirmação para ele: vem. Não explicou. Como assim vem? Não vai fazer um negócio aqui para que eu veja, para que eu tenha certeza? Ou seja, ele teve que crer nesse vem. Ele teve que crer que esta chamada de Deus o levaria a viver o sobrenatural. Qual que é por isso que tem a ver com, eu estou dizendo aqui para vocês, que tem a ver com obediência. Quantas vezes Deus nos chama para a gente viver coisas sobrenaturais, mas a gente não obedece, porque a gente é muito lógico. Aí vem na nossa mente: e que tal que não dá certo? Quem já sentiu assim que você deveria fazer coisas maiores, mas de repente entrou um negocinho lá na tua mente e diz assim: e vai que não dá certo? Quem já teve isso? E aí você deixou de receber algo tremendo, algo poderoso, porque você permitiu que a dúvida entrasse no campo da fé. E todas as vezes que a dúvida entra no campo da fé, você é impedido de viver o sobrenatural. Então, amados, é pela fé que nós atravessamos desertos, é pela fé que nós derrubamos muralhas, e é pela fé que nós alcançamos promessas impossíveis aos olhos humanos. Quando você pega o povo de Israel, desde a saída do Egito até a porta da promessa, você vai ver um caminho de fé. Tudo o que eles realizaram e viveram eram coisas impossíveis. Tudo. Se você pega a trajetória deles, se você vai estudar um pouquinho a caminhada deles, e Deus levou eles exatamente por um lugar de impossibilidades, um deserto, aonde nada florescia, aonde nada funcionava, e eles sobreviveram a um deserto, sem plantar. Nunca plantaram por 40 anos, nunca colheram porque não plantavam, mas eles sobreviveram. Por quê, amados? Porque a fé sempre é dependência de Deus. Ou Deus faz, ou eu pereço. Esse é o campo da fé. Então aonde que está o nosso erro? É não entrar nessa dependência, é não viver nessa dependência. Aí lembra, vamos ver para esse mesmo aspecto. Esse povo chegou até a terra da promessa, e aí eles resolveram espiar a terra, lembram? E quando eles foram espiar a terra, eles viram que era tudo aquilo que Deus havia prometido. Porém, eles olharam para as suas possibilidades.
E quando eles olharam para as suas possibilidades e para a promessa, eles disseram: a gente não consegue. Não foi isso? E a Bíblia diz que aos olhos deles, aos olhos de quem? Deles, eles mesmos se viram como impotentes, eles se sentiram como gafanhotos, como grilos na bota dos gigantes. Deixa eu dizer algo poderoso para vocês aqui. É impossível você pisar gigantes com uma mente de grilo. Entende? É impossível você viver coisas grandes se a tua mente é medíocre. Pessoas de mente medíocre nunca vão viver coisas grandes em Deus. Pessoas que não conseguem conceber no coração aquilo que Deus lhe chamou para viver, vão viver no campo dos sonhos. Tem gente que vive a vida inteira sonhando, e aí você vai ver quantas realizações ele tem. Ele sempre está jogando os seus sonhos lá para frente, adiando, ele adia sonhos. E ele vai ver que essa não realização não é porque o tempo não se cumpriu, mas é por causa da mente medíocre dele. Tudo aquilo que você não consegue conceber no teu coração, amados, você não consegue possuir. Então tudo aquilo que você não consegue permitir que nasça aqui dentro, e você se coloque dentro disso, você não vai conseguir viver. E aí sempre entra a lógica, né? A lógica ela faz somas. Deus nunca soma nada. Lembra lá o próprio Davi? Deus sempre fez Davi ser um homem. Davi era um rei de guerra, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi era sanguinário, Davi era guerreiro, era um rei de guerra. Salomão não, né? Salomão era mais tranquilo, mas Davi não. E Davi teve vitórias extraordinárias, nunca garantido pelos exércitos que ele tinha, nunca garantido pelas armas que ele tinha, mas pela presença de Deus. Ou seja, tudo que ele tinha e tudo que ele possuía, todas as conquistas, aconteciam dentro do campo da fé. A Bíblia diz que certa vez, Davi já velho, Davi começou a vir inseguranças no seu coração. E então, ele fez um censo. Olhe lá biblicamente. Ele fez um censo para saber o que ele tinha para garantir o futuro que ele sonhava. Ele fez um levantamento para saber quantos carros de guerra ele tinha, quantos soldados ele tinha, quanta força ele tinha. E quando ele fez isso, ele saiu do campo da fé e entrou no campo da lógica. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus tirou a bênção de Davi. Está lá na Bíblia. O próprio Deus se virou contra Davi. Então parte das nossas derrotas, amados, acontece pela falta de confiança que existe um Deus que cuida da gente. Jesus falou mais suave assim com a gente. Ele disse: por que vocês estão tão ansiosos com que é a vez de comer e de beber? Ele disse: olha as aves, não plantam, não colhem, e todavia eu cuido de cada uma delas. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. O que Jesus estava dizendo? Que a fé, amados, é a certeza, é a garantia que tudo vai estar bem amanhã, mesmo que tudo diga o contrário. Nós precisamos ampliar a capacidade de crer,
para que a gente viva coisas extraordinárias em nosso dia a dia. A fé precisa ser mais do que um conceito, ela deve ser prática. Sempre quando nós enfrentamos uma doença, quando nós enfrentamos a falta de oportunidades, os momentos de incerteza, é a fé que nos mantém firmes, olhando sempre para além das circunstâncias visíveis. A fé nunca está presente na circunstância visível. Entende? Está a nossa lógica. A lógica está presente, a fé não. A fé sempre olha para fora dessa esfera. Então, quando a gente fala em fé, a fé ela nos convida a agir mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. A fé manda você prosseguir, declarar vitória enquanto ainda enfrentamos batalhas. Você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma luta, mas você já tem a certeza do final. Por quê? Porque a fé já declarou o final. Entende? A fé, ela já não está ali, você está na luta. Você está ali lutando, está ali suando, está ali chorando, está ali orando. Mas você já sabe o que vai acontecer no final. A fé já te levou para o final. A fé já te deu a vitória que você precisa. É como você plantar sementes, mesmo quando o solo parece árido. A fé verdadeira, ela nos impulsiona a confiar em Deus e a caminhar com esperança renovada e a visualizar com os olhos do Espírito o que ainda não se manifestou no natural. Então ela precisa ser alimentada. E quanto mais nós alimentamos a nossa fé, como que a gente alimenta a fé? Como que você alimenta a fé? Já parou para pensar? Tá, eu quero ter uma fé, pastor, como é que eu faço? Você precisa alimentar a fé. Como, pastor? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da fé. Entende? Sempre a fé ela tem fome. Fome do quê? Da palavra. Palavra e fé caminham juntos. Uma completa a outra. Então a fé ela precisa ser alimentada através da palavra de Deus. E quanto mais alimentada, mais forte será a nossa estrutura interna diante das adversidades. Estrutura interna diante das adversidades. Jesus ensinou isso. Os discípulos estão numa situação, Jesus presente, Jesus está no barco com eles, e uma tempestade se levanta. E eles começam a se desesperar, porque o mar foi se revoltando aos poucos, e se tornou um mar muito perigoso, a ponto, a Bíblia conta esse detalhe, da água estar entrando dentro do barco. E aí eles estão desesperados e Jesus continua dormindo. Como assim? Uns desesperados e um dormindo? Ou seja, mesmo ambiente com atitudes diferentes, já notaram? Os discípulos desesperados, Jesus dormindo. Por quê, amados? O que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos era que quando você é tomado pela fé que está dentro de você, já tomou proporções poderosas dentro de você, você já não é mais desequilibrado pelo que está acontecendo fora. Foi isso que Jesus, quando ele levantou, os discípulos foram chamar: Senhor, o Senhor não está vendo? Quantas vezes se disse para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento?
O senhor não está vendo como as coisas estão acontecendo? O senhor não está enxergando? E a Bíblia diz que Jesus repreendeu o mar e o vento, numa calmaria, né? O vento, baixa a bola, quietinho. Depois, o que ele falou para os discípulos? Homens de pequena fé. Ele está dizendo, para que toda essa agitação, para que todo esse desequilíbrio, se eu estou aqui? Fé é a certeza do equilíbrio se Deus está presente. Então, sempre quando Deus está presente na situação, não pode haver desespero. Fé e desespero não podem andar juntos. Fé e desespero não podem estar no mesmo ambiente. Entende? Você não pode dizer que tem fé se você está desesperado por alguma coisa, está angustiado. Fé é certeza. Deixa Deus trabalhar no seu tempo, deixa Deus fazer no seu tempo. A fé estava mandando todo mundo, pega, acha uma almofada aí, deita dentro desse barco, descansa, Jesus está aqui. Essa é a fé. Essa é a fé que traz a calmaria quando as coisas parecem que estão fora do controle. Então, amados, a fé não é apenas um requisito para agradar a Deus, ela é uma necessidade vital para vencer neste mundo. Ela nos conecta ao sobrenatural, ela nos sustenta em tempos difíceis e ela nos permite viver de maneira extraordinária, mesmo em realidades adversas. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então a fé nunca te traz desequilíbrio, a fé nunca te coloca em desespero, a fé nunca te coloca em medo. Hebreus 11, aqui ela nos mostra que todos os heróis da fé, eles venceram. Como que pode? Porque eles, não era porque eles tinham mais força ou mais recursos do que nós, mas porque eles decidiram acreditar. Hoje o mesmo convite ecoa para mim, ecoa para vocês. Firme a sua vida sobre a fé em Cristo e caminhe mesmo quando não puder enxergar o caminho, e você verá as promessas se cumprirem diante dos seus olhos. Notem, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos, e é ela que transforma o invisível em realidade. Então a fé ela traz para fora. É como uma mãe que está grávida, ela fica imaginando o rosto do bebê como é, né? Como que é, igual o pai, igual a mãe, tudo está no campo da imaginação, não é verdade? Só que ela tem a certeza que no tempo certo, tudo aquilo que imaginou vai se tornar realidade. Tudo aquilo que ela esperou, tudo aquilo que ela sonhou, ela tem a certeza que vai nascer. Então nós precisamos entender, amados, que a fé é o nascimento. É a fé que faz as coisas acontecerem. É a fé que é a certeza que, poxa, eu estou sonhando tanto, mas eu estou com uma convicção que esse ano é o melhor ano da minha vida. Eu estou com uma convicção que algo poderoso está acontecendo a meu favor. Eu estou com uma convicção que as coisas, as situações estão mudando. Eu estou com uma convicção que esse ano portas extraordinárias vão se abrir. Isso tudo falando dentro das hipóteses, mas com uma certeza dentro do coração: vai acontecer. A fé não acha, a fé declara: vai acontecer. Mas se você aprender a viver o sobrenatural de Deus, você começa a trilhar coisas maiores, você começa a viver coisas diferentes,
você começa a viver coisas maiores, você começa a viver coisas extraordinárias que as pessoas comuns não vão conseguir explicar, mas Deus vai fazer. Só um outro homem de fé consegue explicar as coisas que você está vivendo por fé. Entende isso? Só uma outra pessoa, por isso que é bom compartilhar com quem tem fé. Quando a gente compartilha com uma outra pessoa que também está no campo da fé, a nossa fé também aumenta. Não é verdade? A nossa fé também é alimentada através do testemunho, através da troca. Então, amados, que nessa noite você coloque no teu coração: existe muita coisa que eu preciso ainda estar aqui no campo da minha mente, mas eu creio que Deus está trazendo para fora, e no tempo oportuno, no tempo de Deus, vai nascer, vai acontecer, as coisas vão virar, as coisas serão transformadas. Isto é fé, é estar com o pé numa circunstância, mas a mente estar em outra situação. Foi isso que fez Josué e Caleb viverem a promessa de Deus. Lembra, por causa da falta de fé do povo, Deus puniu toda uma geração, levando eles novamente de onde eles vieram. E sabe para onde eles foram? Eles foram andar em volta de uma montanha por 40 anos, andar em círculo 40 anos. Mas a Bíblia diz que depois, no final, toda aquela geração perece. Nasce uma outra geração no deserto. E esta outra geração é conduzida por Josué e Caleb. E aí, como que Josué e Caleb não pereceram? Porque os pés deles estavam no deserto, mas a mente estava na promessa. Simples assim. Entende? Eles estavam pisando o mesmo solo quente, o mesmo solo árido, mas a mente estava: eu vou viver a promessa. Deus tem uma terra prometida para mim. Eu sei que eu vou entrar nessa promessa. Eu sei que eu vou viver os melhores dias da minha vida. Eles viveram alimentando a fé enquanto ainda caminhavam no deserto. Não sei o que você está vivendo, irmão, mas permita que a tua mente crie asas de fé e você possa viver a promessa. Eu creio que cada um de vocês aqui tem promessas de Deus, amém? E às vezes não condizem com as circunstâncias que você está vivendo. Entenda, fé e circunstância não andam no mesmo ambiente. A fé sempre vai te levar além. Então, é só você entender: meus pés podem estar no deserto, na circunstância, na luta, na doença, na escassez, mas a minha mente está na promessa. Amém? E aí as coisas vão acontecer segundo a tua fé. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.